Olá, tudo bem? Vou fazer uma pergunta para você. Você tem medo de voar? Tem? Não tem? Bom, a sua percepção diante de tantas informações de acidentes que estão acontecendo por aí, ela mudou? Você fala, não, agora eu não tenho medo de voar, mas eu estou um pouco de receio, porque parece que está acontecendo um negócio um pouco diferente. Pois é. Você gostaria de chamar atenção para você? Você reparou que os aeroportos eles deveriam estar mais cheios nessa época, não é verdade? E a gente tem observado um movimento quase que rotineiro, não é? Bom, é lógico, sem dúvida, isso pode ser em virtude da questão da condição econômica do país e tal. Mas será que por trás disso, o inconsciente ou conscientemente, não está um pouco de receio de voar? Bom, sei lá. Algumas questões, eu gostaria nesse vídeo mostrar para você alguns dados, algumas informações, para que você possa fazer uma reflexão pautada em informações sérias, reais, não é? E aí chegar às suas próprias conclusões, ok? Uma das questões que ficam colocadas é, por que acontece essa questão de insegurança de voar? Será que tem acontecido muitos acidentes mesmo? Esse número está correto? Quer dizer, muitos acidentes estão acontecendo em um curto espaço de tempo? E estatisticamente, quer dizer, quais são os dados estatísticos oficial, né, sobre a questão de acidentes? E há uma pergunta que não quer calar, quer dizer, é ou não seguro voar no Brasil? Será que é mais seguro voar nos Estados Unidos, na Europa, e no Brasil não? Bom, lógico, antes de começar isso, nós precisamos falar sobre a diferença que existe, muito importante, entre acidente aeronáutico e incidente aeronáutico. O que é um acidente aeronáutico? Então, um acidente aeronáutico se classifica como um acidente aeronáutico toda ocorrência que acontece, aeronáutica, que acontece com uma aeronave, no solo ou em voo, né? Que venha uma pessoa ou mais pessoas morrerem, falecerem nesse acidente. Aí você tem um acidente aeronáutico. Outra coisa, mesmo que não morra ninguém, não tenha ninguém morreu, mas se feriu gravemente, é acidente aeronáutico. A aeronave não morreu ninguém se feriu, mas houve um dano estrutural grave, importante, é acidente aeronáutico. A aeronave desaparece, simplesmente some, ninguém sabe onde está. É considerado acidente aeronáutico, tá certo? Incidente aeronáutico é o que então? É a ocorrência aeronáutica que acontece com uma aeronave no solo ou em voo que afete a segurança. Mas não tenha outras consequências como a que nós falamos. Um exemplo disso, quer ver? Dia 5 de dezembro, lembra o avião da Xuxa, um jatinho da Xuxa? Um raio atingiu esse jato e criou lá alguns problemas, inclusive um problema elétrico e tal, e o piloto, por precaução, pousa em emergência em Brasília. Mas não houve maiores consequências. Aliás, essa ocorrência de um raio atingir uma aeronave não é tão incomum na aviação, diríamos que é até relativamente comum, tá certo? Então, bom, com relação à insegurança, então, não é? Bom, insegurança, ela ocorre quando nós temos repetidas informações de acidentes, elas são sequenciadas, as pessoas começam a ficar alarmadas. Poxa, o que está acontecendo? Por que está caindo tanto avião? Né? Será que é algum problema? Também acidentes que têm grande número de pessoas ou vítimas, puxa, isso aí também causa insegurança. Por exemplo, personalidade importante que morre. Lembra o acidente do Eduardo Campos, quando aconteceu? Consternação, luto nacional. E quem diria, então, esse acidente da Chapecoense? Criou uma consternação nacional e internacional no mundo inteiro. Nós vimos manifestações, uma tragédia, especialmente nas circunstâncias em que aconteceu. Então, isso aconteceu dia 28 de novembro, né, o avião da Chapecoense. E vejam aquele acidente do avião russo, Tupolev 145, que cai indo para a Síria, um avião russo, exatamente 25 de dezembro. Imagine que dia para cair um avião. Estava levando suprimentos e estava levando uma banda, né, que ia fazer uma apresentação natalina. Vejam, é lógico que tudo isso é muito complicado. E mais, né, o acidente aeronáutico normalmente tem grandes repercussões. E ainda os jornais, quando acontece um acidente desse, ficam lembrando de acidentes que aconteceram no passado e tal, criando um clima mais negativo ainda. O número de acidentes que tem acontecido, especialmente agora, né, nesse último mês, é acentuado, não é? O que está acontecendo? Enfim, na verdade, vamos fazer uma comparação então. Vamos pegar como exemplo Estados Unidos e Brasil.
Né? Você vai pensar, nos Estados Unidos é muito mais seguro, é um país muito mais sério, então sem dúvida você voaria mais tranquilo nos Estados Unidos? E se eu dissesse para você que só no mês de dezembro 51 aeronaves nos Estados Unidos se acidentaram? Estou falando 51 aeronaves. Lógico, eram aeronaves menores e tal, não foram aeronaves comerciais. Mas 51 aeronaves se acidentaram. Você fala, e no Brasil? 5 aeronaves. Se você pensar nesse número de maneira absoluta, você fala, poxa, mas então o Brasil é muito mais seguro voar. Espera, vai devagar. Não é bem assim. Existem muitas outras questões a serem consideradas. E a primeira coisa que nos surge aí, você fala assim, mas quantos aviões tem nos Estados Unidos? Você quer saber? Eu vou te falar, dado oficial do Departamento de Transportes americano e do FAA. Existem nos Estados Unidos, hoje, último dado, 217.216 aeronaves registradas. Aí você fala, e no Brasil? Bom, no Brasil, desconsiderando os experimentais, nós temos 16.367 dados da ANAC, tá certo? Ou seja, o tamanho da aviação brasileira é apenas 7,5% da americana. Bom, então aí a gente consegue entender um pouco esse dado americano. É lógico que deve se considerar outras coisas. Então a questão percentual, o número de aeronaves, o número de voo, né, o número de pessoas transportadas, tudo isso é muito significativo para podermos fazer uma comparação. Só para você ter uma ideia, a aviação regular do Brasil é apenas 9% da brasileira. Nós temos apenas 26% do número de helicópteros dos Estados Unidos. E mesmo assim, veja, o Brasil é muito pequeno em aviação. Não é não. Nós temos a segunda aviação geral do mundo. Você sabia disso? Nós temos o segundo maior número de helicópteros do mundo. Tá? Então, é óbvio que se justifica esses números de acidentes 51,5. Né? Então, podemos então inferir, fazendo uma conta aí, né, um pouco rápida, podemos inferir que o nível de segurança em relação aos Estados Unidos e Brasil está mais ou menos equivalente. Fala, mas na Europa deve ser diferente. Não. Se você pegar exemplos na Europa, considerando não o número absoluto, mas os percentuais, você vai ver que basicamente você vai chegar à mesma conclusão, tá certo? Bom, mas estatisticamente, né? Vamos às estatísticas. Pois é, o CENIPA, que é o órgão central, né, de segurança do CIPAER no Brasil, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, lançou há pouco tempo aí uma estatística, um gráfico mostrando uma fotografia, um gráfico que você deve estar observando, de 2006 a 2015, né? O que aconteceu? Nós vamos ver que há um pico de acidentes no Brasil em 2012, 185 aeronaves. Mas isso, nesses últimos 5 anos, veio caindo. Em 2015 nós chegamos a um dado muito animador de apenas 126 aeronaves. Então, ou seja, os acidentes no Brasil estão reduzindo. E quer mais, na aviação comercial em 2015 não houve um único acidente de aviões comerciais. Vejam, não é então só meramente uma questão de estatística, mas a ICAO, que é o organismo internacional, nós já falamos outras vezes aí, fez uma auditoria no Brasil no final de 2015, bem no finalzinho, e ele deu uma aprovação para o Brasil de 95,7% de conformidades. Então veja, a própria ICAO, e o Brasil se tornou o 5º país nessa avaliação. Então vejam, o Brasil, eu posso concluir então, e acho que você também, sim, é seguro voar no Brasil. Bom, então, bons voos em 2017. Esse é o meu desejo. E eu espero contar com você. Assine o nosso canal aí. Vamos trazer umas informações muito bacanas em 2017, ok? Até lá, então, e um grande abraço.